também as nossas preocupações, que é saúde. Hoje nós vamos falar sobre caminhos de equilíbrio e de saúde. Saúde é algo que a gente sempre deseja, né? Quando a gente vai cumprimentar, felicitar alguém, aniversário, nas datas, né? Saúde está entre as coisas que a gente deseja, né? Até tem aqueles pensamentos de eu te desejo saúde, o resto mais a gente conquista, né? É algo que a gente sempre deseja, é algo que a gente sempre busca, quer, e também é algo que nos aflige quando nós ou algum ente querido perde. Geralmente é um motivo que faz a gente buscar mais firme a prece, a ajuda espiritual quando a gente está doente, quando o ente querido está passando por algum processo difícil. É muitas vezes a ocasião de muitas perdas, às vezes uma pessoa ou nós mesmos adoecemos e assim fazemos a nossa transição. Então é um tema que mexe com a nossa vulnerabilidade e mexe também com um tema importante da nossa vida, que é a impermanência. Aqui nesse plano terrestre, as coisas, as energias, os corpos e a saúde não são permanentes. Então é algo que mexe com o nosso sentimento no sentido de ganhar e perder, de estabilidade e instabilidade, que mexe com essa ideia de hoje está de um jeito e amanhã mudou, ou estava assim de um certo tempo e hoje não está mais. Mexe conosco nessa sensação de uma certa insegurança de que as coisas não são sempre estáveis e do mesmo jeito. Então, por isso, por mexer com as nossas aflições, é um tema importante da gente refletir sobre o que é saúde e sobre que caminhos a gente tem para trazer mais equilíbrio para a nossa vida. Porque saúde tem muito a ver com equilíbrio. Eu coloquei aqui duas frases no quadro para a gente refletir, para nos inspirar hoje, e todas elas estão no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E eu quero começar com essa de cá, onde ele está falando do processo da nossa alma adoecer. O nosso corpo é reflexo da alma. Antes do nosso corpo estar doente, a nossa alma precisa ter adoecido. E ele está explicando para a gente que a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático aqui no corpo os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Vamos explicar essa frase. Nós carecemos de equilíbrio interior. Todos nós aqui. Tem algum ponto no nosso interior que ainda é desequilibrado. Que a gente se excede, que a gente tem falta. Temas da nossa vida que a gente se desorganiza. Ou aqui, como ele falou, das nossas perturbações. A perturbação pode estar no nosso pensamento. A perturbação pode estar no nosso sentimento. Pode estar nos nossos comportamentos. Pode estar nos lugares onde a gente perde ali o prumo, os nossos desvarios, aquilo que a gente se excede, aquilo que a gente perde o jeito de lidar e aquilo que nos aflige. Então, essa carência do nosso equilíbrio interno, ela imprime no nosso corpo, que o nosso corpo é energia, e o nosso pensamento é energia, o nosso sentimento é energia, tudo isso está entrelaçado. Essa falta do equilíbrio interior vai imprimir no corpo físico algo que é da ordem aí do que a gente chama de doença. Os nossos adoecimentos, então, têm a ver com falta de equilíbrio interior. E eu gosto da palavra imprimindo, que lembra uma impressão, lembra algo que imprime, como a gente coloca, né, uma foto, um arquivo, um texto, e aquilo é impresso. O nosso corpo é meio que essa folha, essa página onde a gente imprime aquilo que está na nossa alma. Então, quando a gente pensa em um adoecimento nosso ou de alguém, a gente precisa pensar assim: o que da minha energia que está bagunçado que eu preciso reaprender a canalizar? Geralmente, a doença é um sinal que a gente desequilibrou em algo e ela também é um convite para a gente se refazer, para a gente ressignificar, para a gente voltar para o caminho, para a gente reencontrar o nosso eixo, para a gente fazer bom uso da energia que tem, a energia do nosso pensamento, a energia do nosso corpo, e direcionar, saber conduzir bem. A questão é como?
nós sabemos que isso é importante, nós gostamos da ideia do equilíbrio, nós gostamos dessa ideia de viver em harmonia, de que todos nós queremos isso, buscamos isso quando a gente vem em uma casa espiritual. Mas como chegar nisso, visto que a gente sai da rota tantas vezes? Aí eu gostaria de convidar vocês a pensar uma coisa. O nosso aprendizado aqui na Terra está em olhar para os aspectos da nossa vida que a gente acaba colocando energia demais e outros que a gente coloca energia de menos. Então, a primeira coisa para a gente pensar em equilíbrio, em harmonia, em falta de equilíbrio, vamos pensar primeiro no nosso concreto, nas áreas da nossa vida. Vida pessoal, vida profissional, vida de casal, vida familiar, essas áreas. Às vezes, pode ter, em algum momento da nossa vida, alguma dessas áreas que nos toma mais, que nos chama mais, que precisa de mais energia, ou que a gente se acostumou e habituou a colocar mais energia ali, e outra fica com menos. Então, começando daí. Às vezes, algumas doenças, por exemplo, vêm de excesso de energia no trabalho, que eu olho demais para ali, outras áreas ficam lá deixadas para segundo, terceiro, último plano. Às vezes, falta energia no casal. Eu olho para aspectos da minha vida, a relação de casal fica lá, deixada, deriva, e eu esqueço de cuidar, eu não tenho energia para colocar ali. Às vezes, o papel familiar toma muita atenção, pessoas que estão aí cuidando dos seus filhos, estão com filhos pequenos, estão com muita demanda, ou às vezes um ente querido que está acamando, que precisa de assistência contínua. Então a vida familiar vai chamar muito, vai desgastar muita energia. E aí a vida pessoal fica onde? Aí às vezes ela fica deixada de lado, deixada para segundo plano. E aí o que acontece? Muitas vezes as doenças chegam para nos sinalizar como um alarme disparado, para nos chacoalhar e dizer assim, opa, tá esquisito aqui, tá estranho. Tá energia demais de um lado, pouco do outro. Olha para onde você está canalizando a sua energia, olha para onde você está colocando a sua energia. Então a primeira reflexão é essa. É pensar aonde geralmente eu coloco energia demais. E também aonde a minha energia fica em falta. Então isso a gente está pensando no fora, nas nossas relações, nas áreas da nossa vida. Mas eu também quero te convidar a pensar dentro. A pensar nos sentimentos. Tem alguns sentimentos que a gente põe mais energia neles. E tem alguns que a gente põe menos. E isso nos tira o equilíbrio interior. Então a gente falou das áreas da vida, da parte de fora, da parte externa, daquilo que é mais visível. Mas eu quero também trazer a ideia do Emmanuel, que está de cá, de que as nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermizos. Ele está nos dizendo aqui que em todos os estados de adoecimento tem ali um sentimento adoecido, uma emoção doentia, que está ali com algum problema. A Joana de Ângeles, para nos ajudar nesse assunto, ela traz uma ideia no livro Autodescobrimento, que é esse aqui, é uma das inspirações dessa palestra. Joana de Ângeles, Autodescobrimento. Ela traz muitos temas psicológicos e do autoconhecimento. A Joana fala que a gente faz dois movimentos com relação às emoções. Ou a gente congestiona, ou a gente inibe. Congestionamento significa que é muito, não é? Congestionamento no trânsito, não é? Ficou muito ali, tem muito veículo, tem muita gente para passar, está ocupando todo o espaço e fica ali meio atravancado. O nosso mundo emocional às vezes fica assim, cheio de carro tentando passar, não tem jeito, fica ali aquele trânsito lento, parado. Isso por quê? Excesso. O outro movimento é inibição. Inibição significa o contrário do que eu acabei de dizer agora. É falta, é pouco. Eu não deixo sair aquele sentimento. Eu não deixo aquela emoção ter movimento. Ao contrário do outro que tem demais, esse movimento aqui de inibir são emoções que eu seguro e que eu não expresso, não sinto. Então eu vou dar exemplos e relacioná-las com as doenças.
muitas vezes a gente pode ter um congestionamento de algum sentimento que está demais no nosso sentido. Por exemplo, raiva. Às vezes eu posso estar com muitas raivas ali na minha mente, dos pensamentos raivosos, emoções de raiva, variações de raiva, chateação, irritação, ira e por aí vai. E aquilo ali pode me congestionar, é como se fosse ficar lotado de raiva, e aí aquilo ali começa a, como se fosse um congestionamento de trânsito, de tanto que tem, não flui, aquela coisa vai ficando meio atravancada ali, vai parada. Tem muitas doenças que vêm de um fundo emocional dessa irritabilidade. Por exemplo, muitas ites, gastrite, sinusite. Estou dizendo que a causa dessas ites seja só emocional. Mas muitas delas é dito para nós assim, isso é estresse. Isso é o emocional. Isso é porque você está ansioso. Alguém que já deve ter feito alguma consulta pesquisou se tinha alguma causa fisiológica, não tinha, aí falaram isso, o estresse. E tem a ver com o jeito que a gente vive, com os nossos hábitos que vão nos estressando. Mas também tem a ver, muitas vezes, com raivas acumuladas. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora, as nossas energias, os nossos canais energéticos, como se fossem veias e artérias, mas é no perispírito, no nosso corpo espiritual, ficam entupidos de raiva. A mesma coisa é sobre algumas tristezas. Tristezas que vão nos lotando. Tristeza é assim, a gente precisa fazer contato com ela e deixar ela sair. E chorar. E falar. E colocar aquilo para fora, já colocar aquilo em movimento. Mas esse é um exemplo já de inibição. Tem muita gente que inibe a tristeza. Tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser otimista, tem que ser grato, tem que ser muito positivo, tem que ser alto astral. Tem dia que a gente não está assim. Tem dia que está triste. E tudo bem. Mas a tristeza às vezes não tem espaço em alguns corações, tá? Ela fica inibida. Não pode. Muitas vezes, algumas pessoas podem segurar a própria tristeza, porque falam assim, eu não posso chorar, porque aí fulano vai lembrar que às vezes perdeu um ente querido. Então, eu não posso chorar na frente dessa pessoa. Eu não posso demonstrar que eu estou triste, porque ela vai achar que eu não estou bem. Gente, ficar bem, ficar mal e ficar triste são coisas diferentes. A gente pode estar triste e estar bem. Você pode estar triste e está se cuidando, e está esperançoso, está otimista, mas você está triste porque você viveu uma perda, uma separação. Mas você pode estar bem cuidando e lidando da tristeza, entende? Mas essa é uma emoção, por exemplo, que muitas vezes ela fica inibida porque a pessoa fica com medo de incomodar, com medo de trazer preocupação, com medo de demonstrar que está triste, e o outro dizer assim, nossa, será que fulano está deprimido? Será que fulano não está entrando num processo de adoecimento aí mental, porque está muito triste o tempo inteiro? Às vezes a tristeza vai fazer parte do tempo, isso não significa adoecimento. Então, tem algumas das nossas emoções que ou elas ficam inibidas ou elas ficam muito em nós e aí congestionam. E esses dois movimentos, tanto de congestionar quanto de inibir, muitas vezes vai estar no pano de fundo dos nossos estados que nos adoecem. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho nas nossas dores físicas, que dor é uma coisa que nós todos podemos ter, dor muscular, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas, né? Trazendo exemplos aqui de coisas que a gente sente. Muitas vezes, a gente vai pensar, vai tomar um relaxante muscular, vai tentar fazer um alongamento, vai tentar fazer alguma coisa para acalmar, para relaxar, para distensionar. Quando a gente tem uma tensão muscular muito grande, geralmente pode ter a ver com raiva acumulada daquele músculo, uma vontade de brigar, então a gente prepara e fica mais tenso, ou medo. Medo também faz a gente se encolher, se retrair, se tensionar. Então, às vezes, dores que a gente sente muitas vezes, às vezes é falta de exercício, é falta de alongamento, é falta de alguns cuidados físicos, sim, sedentarismo, mas muitas vezes tem o fundo emocional do que a gente vive.
E às vezes você está com medo e está ali mais tenso com relação a algo da sua vida, e aí o pescoço está sempre tensionado, e aí não relaxa, e aí não descansa, e aí não solta, porque às vezes está muito preocupado com alguma situação. Então, se a gente pode fazer relações das coisas que a gente está sentindo no nosso corpo e entender o que está acontecendo no nosso íntimo, a gente sai de uma lógica que é simplesmente assim, dor de cabeça, tá, complexo, pronto, tornei, passou, acabou. E se eu puder prestar atenção na minha cabeça está doendo hoje? Às vezes, pode ser uma mudança de temperatura, agora a gente fica entrando no ar-condicionado, saindo no calor, então às vezes dá algumas reações do nosso corpo com esse choque. Sim, mas tem muitas vezes que uma amigdalite, uma dor de cabeça, coisas que a gente tem com muita frequência, algumas alergias, aquilo pode ter um fundo que não é só da poeira, que não é só do frio, que não é só do tempo seco. Está associado, mas pode ter também aí as suas causas emocionais. Antes do nosso corpo adoecer, a nossa alma já tem que ter se desequilibrado e se desorganizado antes, tá? Então, uma pergunta para nós, algo para a gente pensar aqui. De alguma doença que eu tenho, algum adoecimento que eu tenho, alguma dor que eu sinto, algum incômodo físico que eu tenha. Pensem aí em algo de vocês. Ninguém vai precisar contar, não, tá? É só para pensar. Pensem aí em algo de vocês. E aí, eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta. Quais foram os abusos ou os excessos que me conduziram para isso? Talvez pode ser uma dor de cabeça. Você tem muito. Qual foi o abuso, o excesso que me levou para isso? Pode ser uma inflamação, uma artrite que você tem. Qual foi o abuso, o excesso que me levou para isso? Às vezes a gente sabe, teve algo que aconteceu na nossa vida, ou tem algo no nosso dia a dia que não está legal. Que a gente se excede, que naquele ponto ali a gente sai do eixo, que aquele tema a gente pensa muito, fica muito preocupado. Pode ser esse conteúdo que você abusa, que você excede, que está ligado com a sua enfermidade, com o seu sintoma. É uma pesquisa que a gente começa a fazer para não ficar restrito só na questão das medicações. Emmanuel tem um texto em Fonte Viva que chama Estás doente? É uma pergunta, onde ele fala também das doenças. E lá ele nos faz uma recomendação, que é isso aqui que a gente está fazendo. Segundo a recomendação dele, ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender. Se a gente está doente, a gente precisa aprender a orar e a entender. Se ele está falando para a gente aprender a orar, talvez é porque a gente não sabe. A gente acha que sabe. Aprende a orar e a entender, porque a gente não sabe direito do que pedir. As coisas que a gente pede, às vezes não são as coisas que a gente precisa. Então, às vezes a gente precisa fazer um movimento de dentro, de olhar para dentro, de olhar para si, para aprender a orar e entender. Entender o que está acontecendo no meu íntimo, na minha alma, para que o meu corpo tenha adoecido dessa maneira. Ele continua: aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Por que ele está falando de grande mudança? Porque quando a gente adoece, quando a gente está lidando com uma questão de saúde, geralmente é um convite para a gente visitar algum assunto da nossa vida que a gente não lida bem, que a gente não está legal naquele assunto. A doença, segundo vários autores que usam várias palavras, vários autores espíritas, Emmanuel, Joana de Ângeles, sempre falam como um processo de purificação. Tem um assunto ali no nosso íntimo que a gente precisa se purificar. Por isso que a gente adoece naquele órgão, naquela área da nossa vida, e que traz aquelas limitações. Tá? Então, é um convite para repensar a vida. Tem algo que eu estou sendo convidado a repensar, a dar outros significados. E a pensar numa pergunta grande, que é assim: qual a finalidade de eu estar aqui? Qual a finalidade de eu estar aqui encarnado?
A finalidade maior é desenvolver amor. Essa é a finalidade maior da gente estar aqui encarnado. Mas quando a gente está aqui, a gente fica ocupado, envolvido em tantas coisas que a gente esquece da finalidade. A doença tem uma função, não é romantizando a doença não, tá? Mas ela tem uma função, de nos lembrar do que a gente esqueceu. Desde essas coisas mais concretas que eu estava falando, assim, está colocando energia demais aqui, ó. Seu pensamento está te deixando muito estressado, e aí está desorganizando lá o estômago. Tipo isso, até entender assim, tá, por que eu estou tão preocupado com isso? Por que eu estou tão tenso e apegado em tal pessoa? Sendo que a gente sabe que tudo aqui é impermanente e transitório. Tudo nos passa, tudo nos atravessa, a gente está aqui de passagem, aprende coisas, vive coisas, a gente vive momentos. O que a gente oferece uns para os outros são momentos. Momentos de amor, momentos de alegria, momentos de aprendizado. A gente compartilha tristeza, a gente compartilha raiva, a gente compartilha sentimento. Momentos que dão significado para a nossa vida. Mas qual é a finalidade da gente estar aqui? A gente esquece. Então, os adoecimentos, eles nos fazem parar, eles, por nos afligirem, por mobilizarem, por nos trazerem dor, incômodo, meio que nos obriga a olhar para a gente. Não precisaria ser assim, né? A vida tem outros métodos mais amorosos. Mas também tem a dor. E ela também faz isso com a gente, de fazer esse movimento de se voltar para dentro e questionar o significado que nós damos para as coisas e para as pessoas. Talvez, se a gente está doente corriqueiramente, seja um convite da vida para a gente refletir naquela fase, naquele momento, do que está acontecendo, que rumo diferente que eu preciso dar para a minha vida. Se é uma doença crônica, algo que vai nos acompanhar e pela vida afora, a vida está nos convidando a dar um outro rumo para essa encarnação. A dar novos rumos, a reposicionar, a refletir. Que jeito é esse de viver que não está legal? Aí a gente sai da ideia de apenas o remédio, a medicação, toda a área ela é importantíssima. Ela está aqui para nos ajudar a passar por esses processos de uma forma mais leve. Mas, além de medicação e terapias físicas, a gente precisa olhar para a nossa alma, a gente precisa olhar para o nosso último. Quando os Espíritos nos explicam, e Emmanuel nos explica também o que acontece no nosso corpo, o caminho do nosso espírito adoecer, da nossa mente adoecer, até chegar no corpo, ele explica assim, o seu corpo é igual uma oficina, com tanta gente trabalhando. Cada célulazinha é um trabalhador, uma pequena consciência, tem trilhões de células trabalhando em nós aqui a todo tempo. Cada uma com uma energia, cada uma com uma função, cada uma com uma informação. Elas assimilam e emitem energia daquilo que a gente irradia, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente o tempo todo. E aí ele está nos dizendo assim, quem dirige essa oficina é a nossa mente. Ela é o diretor. Ela que plasma as coisas, ela que cria a partir daquilo que a gente deseja, a partir daquilo que a gente pensa. Tem uma grande força. Como a nossa mente é o diretor, tem essa oficina trabalhando, e a nossa mente não está boa o tempo todo, 100% do tempo pensando coisa boa, vibrando alto, tem momentos que essa oficina vai desorganizar, vai bagunçar. Então ele está nos trazendo essa imagem para dizer assim, teve algo no seu pensamento, no seu sentimento que bagunçou, que mandou uma informação errada lá para o setor do seu estômago, e que lá as células começaram a trabalhar demais, gerar muito ácido. E aí machucou. Isso chama úlcera. Então, quando a gente começa a pensar uma visão energética e espiritual que está por trás das coisas, por trás daquilo que acontece no nosso físico, a gente lembra do poder que tem o nosso pensamento de estragar e desorganizar, mas também o poder de cura.
que há no nosso pensamento, na nossa intenção. E aqui eu quero falar não só dos problemas, mas também de soluções. Do mesmo jeito que a gente tem fatores de desagregação, esses que a gente está falando, bagunça, que desorganiza, é assim que o Emmanuel chama, fatores de desagregação, desagrega, desalinha, desorganiza. Nós também temos fatores construtivos no nosso pensamento. Nós podemos direcionar a nossa mente, o nosso pensamento, amorosamente para a cura. E aí, sabe o que a Joana também nos fala? Joana de Ângeles fala, ela nos ensina algo que está presente em muitas técnicas de hipnose, de relaxamento. Ela ensina a gente a conversar com o corpo. Parece meio coisa de doido, sim, mas não é. Conversar com o seu órgão doente, dar os comandos para ele, mandar um pensamento de carinho, de afeto, para aquela parte que está doente, para que ela volte do trabalho equilibrado. Às vezes está trabalhando demais. Aí a gente manda uma mensagem assim, desacelera, acalma, me ajuda, cérebro, fica mais calmo um pouquinho. E eu mando aquela mensagem, aquele comando. Eu estou falando aqui, a gente vai fazer junto, tá? Daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma prática aqui disso. Às vezes aquele órgão está lento, aquele intestino está parado, aquela tireoide está lenta, aquele órgão não está funcionando pouco. A gente manda a intenção, a mensagem de estímulo, de impulso, de vida, de energia vital para aquele local. Da mesma forma que o nosso pensamento tem uma potência destrutiva, ele também tem uma potência construtiva e pode ser usado para a cura. Isso vai preencher aquele lugar do nosso corpo, aquela célula, aquele órgão de energia vital. Vai harmonizar. Porque o que nos harmoniza, o que nos equilibra é o que? Amor. Quando a gente pensa amorosamente, quando a gente vibra amorosamente, a gente vai estar convidando aquela parte que está adoecida de volta para o equilíbrio. Pensar amorosamente. Então, o que os Espíritos estão nos indicando aqui como caminhos são essas reflexões que a gente está fazendo. Precisa de interiorização para fazer isso. Talvez você nunca se fez essas perguntas, assim, que sentimento está por trás da minha rinite. Você nunca se perguntou que sentimento que está por trás da minha alergia que eu tenho de pele. Mas precisa-se de interiorização. E às vezes a gente até usa uns indicativos, uns livros desses de autoconhecimento, de autoajuda, que falam lá, explicam, falam doença, pode ser esse tipo de pensamento, pode ser culpa, pode ser raiva, pode ser isso. Indicativos para a gente ter uma luz assim, tipo, é mesmo, eu faço isso, eu sinto assim, eu penso assim. Tem alguns livros, alguns manuais que falam, cure seu corpo, ande, se você pode curar sua vida. Livros de autoconhecimento que trazem essa ideia de que o padrão de pensamento está ligado com algo que a gente sente no nosso corpo. Então a gente pode usar essas indicações, não tomando elas como verdade absoluta, mas elas podem nos indicar às vezes um caminho para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Precisa de interiorização para fazer isso. Para se olhar, para se escutar, para perceber o que está se passando comigo. E aí, a gente voltar ao amor, pensar amorosamente, vibrar amorosamente e dar esse comando para o órgão, para a célula, para aquela parte do nosso corpo que dói, que incomoda. Então, esse é o exercício, essa é a prática que a gente vai fazer agora, que eu vou convidar você para me acompanhar nesse exercício. Escolhe algo, às vezes é algo que você trata, é algo que você trata aqui no passe, é algo que te dói, é algo que te incomoda no físico, ou, se não for uma questão física, se for uma questão de ordem mental e emocional, a gente vai pensar no cérebro. O cérebro manda em muita coisa que a gente tem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tá? Mas você pode pensar em regiões do seu corpo, ou áreas do seu corpo, que você precisa para exercitar esse comando amoroso. Entenderam? Ficou claro o que precisa? Todo mundo localizou uma parte?
Aí, se tiver muitas, escolhe uma, depois você repete o exercício. Às vezes tem muitos lugares que estão tendo problema, que está dando defeito, que está desequilibrado. Escolhe um, depois repete. É muito simples o que a gente vai fazer aqui. É uma forma de prece até. Depois você repete o exercício em outros momentos que você precisar de fazer isso, com outras dores, com outros adoecimentos em outra parte do corpo. Tá bom? Então tá bom. Vou pedir que vocês iniciem a luz para nós, por favor. Muito bem. Depois dessa reflexão, nós nos voltamos para a nossa saúde, para as nossas doenças. Cada um busca agora olhar para si. Fecha os olhos e faz algumas respirações profundas, buscando se acalmar, buscando relaxar. Arruma a sua postura para você ficar confortável. Sente o seu pé no chão, no lugar onde você está sentado. Sente o ar entrando pela sua nariz e saindo. Quando você respirar, sustenta o pulmão cheio um segundinho. Solta o ar devagar. Faz isso outra vez, inspira com calma. Segura esse ar um pouquinho e solta lentamente. E agora, quando a gente vai inspirar, a gente vai inspirar com uma intenção. A intenção de inspirar energia amorosa. A energia de que essa sala está cheia, o ambiente já foi preparado espiritualmente para nós. Então a gente vai inspirar o amor que está disponível aqui. Amor dos seres espirituais, amor de Jesus, amor de Deus. A gente inspira e traz um pouquinho desse amor que está impregnado no ar. E deixa ele entrar no nosso coração. A gente inspira e sustenta o pulmão cheio um pouquinho. Guarda esse amor aí no coração. E solta relaxando. Você vai se preenchendo de amorosidade, pois de amor todos estamos precisados. E quando você inspirar, pensa nessa parte do seu corpo que precisa de saúde, que precisa de harmonia e equilíbrio. Pensa nesse órgão, nessa região do corpo, se for um músculo, se for uma área do seu corpo, que precisa agora de essa sua energia e intenção de cura. Se for possível, não é necessário, pode ser apenas com o pensamento, mas se for possível, toque com a sua mão nessa região que você está intencionando. Você vai sentir o calor da sua mão, a sua energia fluindo para esse local. Se não for possível colocar a mão, apenas o pensamento já é muito eficiente. Direcione para esse lugar agora pensamentos amorosos. Pensamentos amorosos como esses que eu vou dizer agora. Fala para você o seu próprio nome e diga assim: eu vejo você. Eu vejo o seu incômodo. E eu estou com você. É você mesmo escolhendo ficar do seu lado.
amo você. E você pode vibrar esse amor que você consegue sentir para suas células, para esse seu órgão que precisa de cuidado, de carinho, de cura. E você vai imaginar o amor na forma de uma luz. Uma luz colorida que sai da sua mão ou do seu pensamento e que é intensificada pelas presenças espirituais aqui. E essa luz vai ajudar que as suas células trabalhem em harmonia. Vai ajudar na regeneração, a reequilibrar a energia, a restaurar isso que está desarmonizado, isso que está em desequilíbrio. A gente pede restauração e regeneração. Que essa energia amorosa do Cristo possa nos acolher, nos restaurar e nos regenerar, trazendo aquilo que está em excesso ou em falta de volta ao equilíbrio. Amado Jesus, espiritualidade maior, abençoe a nossa intenção de cura, a nossa intenção de se cuidar, de se transformar para melhor. Que as energias espirituais aqui presentes nos amparem e nos ajudem a soltar, a aliviar as nossas dores e a nos harmonizar. Que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Thank you.